O tema de hoje é fortalezas. Fala comigo. Bem alto. 1, 2, 3. Esse tema, por natureza, quando você pega essa palavra, alguns que já leem a Bíblia há algum tempo, já vem um texto. O texto de 2 Coríntios 10, 4. É interessante como que esse texto, como alguns textos bíblicos, podem ser trazidos, renovados. Sempre nós vamos encontrar, é igual quando você lê Efésios 6 sobre a armadura de Deus. Não tem como passar um ano sem fazer um estudo ali, ou pelo menos uma temporada sem você voltar àquele texto. A Bíblia tem uma série de tesouros que estão escondidos. Mas alguns desses tesouros é mais do que um tesouro, é uma janela para o mundo espiritual. Esse tema de hoje, querido, ele vai trazer não só clareza, mas vai lhe responder algumas perguntas que você tem feito. Algumas áreas da vida que você faz aquela pergunta: Senhor, eu estou fazendo certo, o que está acontecendo? O que está havendo com a minha vida que eu não consigo virar, não consigo romper? Porque existem coisas, querido, que são demônios, a gente expulsa no nome de Jesus. Outras, elas são decisões que nós mesmos tomamos, que são fortalezas que nós criamos em nossa vida, que não depende só de escolhas que você pessoalmente fez. Algumas delas começaram a ser construídas lá pelos seus avós. E nas decisões que foram tomadas, imagine as camadas e camadas, que quando o Evangelho de Jesus entra na tua vida, é necessário que você quebre essas fortalezas. Hoje é uma noite daquela maravilhosa, que Deus te trouxe aqui, que você não sai daqui do jeito que você entrou. Você está proibido, porque a palavra de Deus vai quebrar e destruir as fortalezas de Satanás no nome de Jesus. Dá uma salva de palmas de novo, libera aí essa unção. Ei, glória a Deus, que ambiente maravilhoso. Que ambiente. Apóstolo, esses dias ela falou: Joel, você viaja mais do que eu viajo, às vezes quando eu viajo, mas eu gosto de pregar mesmo é lá em casa, lá na nossa igreja. Eu falei: Silvia, você acha que é diferente? Você acha que eu penso diferente? Porque são pessoas tão apaixonadas que querem crescer. 2 Coríntios 10, 4 diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós, sofismas. Comigo, 1, 2, 3. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas. Primeira coisa que ele está dizendo, que tem arma, né? Que Deus te deu arma, que Deus te deu uma capacidade de interromper, de lutar contra as milícias se levantando contra você. Mesmo não fazendo um estudo tão profundo, você já descobre que Deus já lhe deu capacidade para vencer. Só que as armas que está dizendo aqui, elas são espirituais e poderosas em Deus. Elas precisam estar ligadas à fonte. Você entende uma coisa na vida, querido, que todo texto que fala da grandeza, do triunfo, da vitória, de você romper na sua vida, ele sempre vai ter um detalhe a mais. Ele vai dizer: olha, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Eu sou mais do que vencedor. Mas esse sou mais do que vencedor, ele tem que mostrar em quem você vence. A Bíblia fala lá em Efésios 3:20, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Por que está dizendo que ele fará infinitamente mais? Para todo mundo não. Para aquele que deixa o poder de Deus operar na sua vida. Não tem como só eu declarar um texto e cortar outra parte, né? Eu sou mais que vencedor em Cristo. Aqui está dizendo claramente que a arma da minha milícia não é carnal, mas poderosas em Deus. Tantos textos nós vamos acessar e perceber que existe essa necessidade de uma fonte. Se eu não tenho fonte, eu não tenho munição. Se eu não tenho fonte, eu tenho arma, mas eu não tenho potencial. Eu não tenho dinamite para explodir, que é a presença do Espírito Santo de Deus dentro de nós. Então, claramente, o texto já começa a se abrir dizendo que tem uma milícia, porque as armas da nossa milícia, que naturalmente fala sobre batalha, mas a palavra grega aqui, stratos, é a origem da palavra estratégia. O que está dizendo é que tem uma estratégia intencional, que não é um acaso, que o diabo trabalha com o propósito de isolar você do plano de Deus. Então fica muito claro para mim que não é uma sorte ou azar, que não é um acontecimento isolado,
que é uma coisa que simplesmente algumas pessoas são mais perseguidas ou não. Não, existe uma intenção, existe uma estratégia, uma intenção. O diabo, ele quer usar de uma força para poder potencializar essas fortalezas que foram construídas na tua mente. Apóstolo, eu ainda não entendi, eu vou lhe explicar. Só que desde já eu quero dizer a você que essa fortaleza que o apóstolo Paulo está dizendo, ele está mostrando que é como essa estratégia de Satanás de potencializar o que você tem como verdades embrulhadas em mentira. Mentira, embrulhadas numa verdade, que a Bíblia chama de sofismas, falácias, que são crenças que nós adquirimos na nossa vida, que nós acreditamos ser verdade, mas não são. Mas quem está dizendo isso? A Bíblia, não sou eu, é a Bíblia. Eu quero interpretar para você. Diz que não é carnal, não vai ser por sua capacidade, mas sim pela oração. Eu creio, querido, que você já percebeu que tem coisas que alguém pode fazer por você. No encontro com Deus, você é ministrado, passa por todos aqueles processos maravilhosos. Quem aqui já fez encontro com Deus? Deixa eu saber. Quem ainda nunca fez encontro com Deus? Deixa eu saber, levanta a mão. Gente, já dá os encontros lotados aí, ó. Mas não é tanta gente não, mas você que não fez, é uma coisa maravilhosa. Porque você se dá a oportunidade de ser trabalhado. As ministrações, que se fosse isolada, se você estudasse uma por dia em casa, elas podem ser o mesmo conteúdo, mas não teriam o mesmo efeito. Por quê? Porque é uma continuidade, tem um sincronismo, é o ambiente, a atmosfera, tudo é muito preparado para aquele momento ali. E ali alguém pode no final orar por você ser liberto, orar por você ser batizado no Espírito Santo, orar por você alcançar uma cura interior. Só que tudo isso pode ser uma ação de alguém por você e, claro, você quebrantado, pronto para receber. Agora, as fortalezas que o apóstolo Paulo está apresentando não se expulsam no nome de Jesus. É uma decisão que a pessoa toma, dizendo: Deus, me liberta. É a oração que você vai fazer, baseado no que eu vou te ensinar hoje, e você não vai querer ter fortaleza na tua vida, não mesmo. E você vai perceber que é uma decisão que você toma diariamente na tua vida. Na era medieval, construir um castelo era uma fortaleza, era uma das coisas muito difíceis. Não só porque envolvia muito investimento financeiro, investido muita energia, pessoas envolvidas, mas construir um castelo era uma coisa tão tremenda que, às vezes, uma pessoa que começava não terminava. Quem terminava a construção era o filho, às vezes. Por quê? Porque passava 20 anos, 30 anos, e às vezes a geração após que terminava aquela obra. Construir uma fortaleza era às vezes uma questão de que alguém gastava uma parte da vida dele inteira, mas fazia parte de um desejo na era medieval, e não só os reis, mas muitas famílias renomadas. Existem países da Inglaterra, por exemplo, países da Europa, que um país tem centenas de castelos. Então não era só da linha real. Construir um castelo poderia ser uma obra inacabada, que alguém não terminaria, mas há de convir que quando o apóstolo Paulo está falando sobre as crenças que nós construímos na nossa mente, é como um castelo, é como uma fortaleza. Então ele está mostrando que não é algo da noite para o dia. Não é uma coisa que aconteceu semana passada e você agora está cheio de trauma. Não é uma coisa que demorou um ano na sua vida. Não, é uma história de vida. Algumas vezes, querido, quem começou a construção nem foi você, foi seus avós. A religião da família. Eu não estou me referindo a certo ou errado ainda. Eu estou falando sobre conceitos. Falando sobre o quê? Conceitos, crenças na vida. Eu não me refiro a ser melhor ou pior. Uma família que era melhor do que a outra. Não, é a família. Aquela casa criou ali as suas próprias paredes emocionais. Elas foram sendo criadas pela busca de ter proteção. A ideia é proteção. Quero proteger meu filho, então eu quero ensinar para ele algumas coisas. E algumas dessas coisas pode talvez não ter sido bom no teu futuro, porque aquelas fortalezas se transformaram em prisões da sua vida. Esses conceitos que podem partir dos nossos avós, nossos pais, ou se não deles, você começou a construir no período da sua história da vida. As experiências boas, as experiências ruins.
os relacionamentos, as decisões que você tomou, coisas que funcionaram e não funcionaram, e ali, sem você perceber, você foi construindo paredes. Essas paredes que da nossa alma, da nossa mente, essas crenças. Então Paulo está dizendo, essas fortalezas só tem um jeito, você tem que quebrar por armas da nossa milícia, que não é carnal, mas elas são poderosas em Deus, que é a oração. Qual que é o projeto? Oração. Às vezes nem sempre quem começava não terminava, como eu estou dizendo a você, que a gente tem que considerar que se trata de um projeto a longo prazo. Porque era assim que Paulo via a ação do inferno na vida de alguém. Ele está olhando, querido, o Paulo, o apóstolo, ele está mostrando que Satanás, ele não constrói de uma única vez. Naquela madrugada que você se desviou, fez um monte de coisa. Não. Alguém diz, de repente eu pequei. Não, porque o pecado é uma construção. Já vem sendo construído na tua mente há muito tempo. Infelizmente é assim, gente. Não é, mas foi um acidente. Ok, eu concordo que o crente, ele pode ter uma coisa que, uau, poxa, quando eu vi, eu fiz, eu queria estar, eu estou arrependido. Mas, acredite, é uma construção a longo prazo. E se tem uma coisa que o inferno tem, é uma coisa chamada paciência. E por isso, muitas pessoas que estão convertidas, crentes, conhecem Jesus, ainda carregam fortalezas na tua mente que lhe impedem de você dar aquele salto da fé, de você tomar a dimensão onde o Senhor quer te levar. É pela mentira, pelo encantamento e por camadas de muralhas da mente, tornando a pessoa tão inalcançável, que é onde a pessoa tem uma sensação de segurança. Você sabe que eu já visitei alguns castelos. Você também vai visitar alguns castelos. Meia dúzia pegou a bênção. Ele sabe que tem que ir para outro país, né, para poder visitar um castelo. E quem aqui já visitou um castelo? Interessante, né? Apóstolo, eu fui aqui em Itaipava. Vale também? Vale também, né? Vale também. Mas assim, vamos falar de castelo daquela idade média, né? Da idade do tempo medieval. Quando você vai num castelo desse, tem algumas peculiaridades. Por exemplo, quando eu fui na ilha de Gibraltar, inclusive a apóstola estava comigo, a gente estava fazendo, naquela época, uma viagem, não sozinho, com algumas pessoas de moto, não do Brasil até lá, tá, gente? Mas sim ali de Portugal e depois ali da Espanha. Nessa região da Península Ibérica, tem esse local pertencente à Inglaterra, onde tem um grande castelo. Esse castelo é antigo. Só que esse castelo foi construído naquelas falésias, onde o lugar já é difícil chegar pela natureza. Fizeram paredões seguindo aquelas pedras. Então eles tinham ali uma segurança absurda. Um dia, concluíram que aquele palácio, aquele castelo, aquela fortaleza que era impossível entrar, ela poderia também ser impossível sair. Então transformaram em uma prisão. Olha que loucura. Aquilo que era para proteger se tornou uma prisão agora para ninguém entrar. Por quê? Eles entenderam que no castelo não é mais viável, então vamos aproveitar essa engenharia absurda e vamos só mudar a chave de dono. O dono que tinha a chave dentro, agora vai ter a chave fora. Ou seja, antes eu construí um castelo, mas eu saio a hora que eu quiser. Ok, apóstolo, eu domino minhas emoções. Eu tenho essas crenças, mas eu sei muito bem até onde eu vou. Eu sei muito bem que caminho seguir. Mas o problema, querido, é quando aquilo que você construiu se tornou a sua própria prisão. Aquilo que você construiu como sendo a tua proteção está atrapalhando você de acreditar, de ter coragem, de ter ousadia. Então a chave mudou de nome, mudou de endereço, aliás, mudou de mão. E é o que Satanás fez com muitas pessoas que nessas fortalezas da mente hoje não mais tem o controle da sua própria vida. Esses grandes castelos se transformaram em prisões, e que essas prisões, elas representam exatamente o limite de onde você não pode mais sair, porque você está preso emocionalmente a pessoas, ou até mesmo ao mundo espiritual. Pessoas que dependem de elogio para sobreviver têm prazo de validade na vida. Pessoas que precisam de aprovação a vida toda, parece uma criança que não cresceu, que ele não consegue romper porque não aprovaram o que ele fez. Irmão, tu é já adulto, você já tem uma idade, você já tem um conhecimento da vida, onde você não precisa de aprovação para fazer o que Deus mandou você fazer.
Você precisa aprender que quando você entende o seu propósito de vida, a aprovação vai vir dele. Amém, gente? É claro que você não vai sair pisando em ninguém. A grande questão desse projeto de Deus na nossa vida é compreender o quanto nós criamos camadas que nos atrapalham. É interessante que na história medieval, só um pouquinho. No YouTube depois acho que eles cortam, né? Você vai lá exatamente para ver depois, né? Qual minuto que foi. Na era medieval, Ricardo Coração de Leão, um rei, ele criou uma estratégia que não é a ideia dele, parece que foi um francês que teve essa ideia, onde ele construiu algumas camadas no seu castelo. Então se fazia 2 até 3 camadas, aonde gastava-se muito, representava muito mais investimento, porém o inimigo, quando entrava na primeira, não conseguia atingir a próxima. Os castelos tinham algumas coisas assim, olha essa foto, ou um fosso, que era impossível a pessoa às vezes chegar, que aquela ponte levadiça tornava improvável alguém passar, entrar de casa, porque ele era atacado ali. Ou essa maquete, que era exatamente a ideia, a próxima foto, que é um desenho de uma muralha, a primeira e depois a segunda muralha. Essa última foto que você vai ver, olha bem que fica claro. Então Ricardo Coração de Leão, no século XII para XIII, ele levantou um castelo como esse. Tem a primeira muralha e a segunda muralha. O que acontece é que quando o inimigo ele alcançasse o primeiro nível, ele era ali no meio, ele era alvejado, porque ele na verdade não chegou. Ele acha que chegou e não chegou. Essas camadas de muralhas, elas representavam um nível de fortificação que era impenetrável, uma tecnologia absurda na época. Copiado, ou pelo menos foi repetido na China, em tantos lugares que criaram castelos de duplas camadas. Você sabe que quando o apóstolo Paulo está falando de fortaleza, ele não está se referindo a alguma coisa boa. Ele está falando daquilo, querido, que está atrapalhando a sua vida de romper. E qual é o nosso maior desafio? Pode tirar foto. Qual é o maior desafio? É o fato de você ser impenetrável. Porque Paulo está dizendo ao contrário. Meus filhos, ou seja, pessoas se converteram, mas eles deixaram a gente até passar a primeira camada. O ensino, a palavra veio, a cura interior, a libertação. Só que tem paredes que eles não querem derrubar. Pessoas que não querem se permitir ser trabalhadas. Elas não querem. Elas simplesmente decidiram que daqui não se passa. E aí você diz, apóstolo, a gente precisa de uma campanha de oração, irmão. A campanha de oração pode, mas desde que a pessoa queira que aquela cadeia caia. Que aquela fortaleza caia. E qual é o grande problema? Qual é o desafio de uma pessoa que decidiu viver assim? Não, inclusive se gabam, né? Eu não falo com muita gente, eu vivo no meu cantinho, eu pago minhas contas, eu detesto pessoas ou coisas parecidas, e você criou o teu mundo. Pronto, você tem seu direito, a vida é tua. Só que o problema é que teu filho está olhando você e vai fazer igual a você. O problema é que você tem mulher, você tem marido, você tem pessoas, você tem discípulos. E você se decidiu criar um padrão de vida que está bom para você. Pode não estar bom para ninguém mais. Só que isso é uma decisão que, ok, atrapalhou tanto, pouca coisa. Só que a gente vai criando alguns conceitos e crenças da vida baseado em experiências boas e ruins, como eu disse a você, que a gente transfere de vez em quando até para a geração que vem. Filhos que carregam o trauma do pai sem nunca ter passado o que o pai passou. Só que eles carregam aquilo para a vida, porque ele ouviu o papai e mamãe falando em casa que nunca confia em ninguém. Você está aí a vida inteira, não consegue fazer uma sociedade, não consegue romper, porque você não confia em ninguém. E pediu dinheiro emprestado uma vez, deu tudo ruim. Você diz, nunca mais na minha vida eu vou fazer. Tá bom, eu até acho que você está certo em tomar cuidado com isso. Só que a tua empresa está precisando de um empréstimo para dar uma virada radical. E a grande oportunidade, você fala, nunca vou fazer isso. Você criou uma fortaleza, você disse, não vou fazer, e você nem para ouvir ninguém que possa dizer, peraí, pensa um pouco. É interessante que a gente passa coisas simples, né? Eu estava esses dias andando aqui na curva ali em Niterói. E pode parecer ser natural o que eu vou te falar para uma geração nova, mas na minha geração, que é nova também, quando fizeram aquela pista ali, quando que asfaltaram ali, não sei. Eu só sei, irmão, que meu pai, bombeiro, ele chegava em casa e falava assim, meu filho, capotou mais um carro ali. Quem é dessa época que capotava os carros na curva de Niterói? Aí, não é? Gente, não sei o que dava no povo, doidava naquela curva ali.
e rodava carro e tal. E aí meu pai, bombeiro, ele tinha mais acesso à informação do que vocês. Por quê? Porque qualquer acontecimento vinha. Então, talvez nem aconteceu tanto, mas tudo que aconteceu, eu ouvi em casa. E aí ele dizia, desacelera, olha, passa devagar. Só que, irmão, há 30 anos atrás, dá isso tudo? Deve dar, né? O carro era outro, a frenagem era outra, a tecnologia era outra. Só que você não acredita, esses dias eu estou indo ali para fazer eu estava vindo para cá, na hora que eu entrei na curva, veio a voz do meu pai, desacelera. Passei a quarentinha, meu carro podia ter passado a 1000, mas não, é porque tem uma fortaleza aqui. Aposto, mas isso é ruim? Nada de ruim, mas está construído aqui dentro. Só que o problema é quando isso se refere à vida, querido. Algumas decisões que tem um bloqueio, que imediatamente aparece para você. E dirigir na Dutra, irmão. Quando a Dutra, naquela época, tinha quase nada. Hoje tem grau, tem não sei o quê. O detalhe é o seguinte, olha, cuidado. Porque eu tenho, assim, na minha mente isso. O caminhão passa, ele tem um vento, joga seu carro lá para o inferno, não sei para onde. Seu carro vai para Marte, né? E aí, quando eu fui dirigir a primeira vez na Dutra, segurei firme no volante. Está errado? Não tem nada errado. Só que tem gente que está suando frio até hoje, porque naquela época eu ouvi, olha, cuidado. E tem gente que fala, eu nunca vou dirigir Só que você precisa um dia. Você arrumou um emprego que você tem que pegar a estrada. Só que tem uma fortaleza montada de coisas que já se resolveram. É claro que você tem que tomar cuidado, irmão. Mas só que aqui na Beira Rio está mais perigoso que lá, vou te garantir. A grande questão é que essas ideias, essas crenças, elas são rasas, elas são pequenas. Ela pode atrapalhar você só por um emprego que você abriu mão por causa disso, de uma situação que você não foi por causa disso. Porém, quando elas se tornam exacerbadas grandes em conceitos da vida que nós criamos e que ali nós nos escondemos, em relacionamento, casamento, área profissional. E aí por quê? Porque é como se eu me protegesse com a mentalidade, mas que na verdade tem sido uma prisão para a minha vida. Ah, mas eu não sei falar. Quem disse que você não sabe? Quantas coisas que você precisa entender que você é capaz. Só que todos nós somos uma fortaleza de alguma forma. Fale comigo, eu sou uma fortaleza. Não tem quem não seja, querido, eu também sou. Você acha que eu não criei alguns conceitos, camadas? A gente chama aí no popular casca grossa. Fulano é casca grossa. Por quê? Porque o indivíduo já passou tanta coisa na vida, meu irmão, que para passar as camadas, para chegar na alma do indivíduo, eu vou dizer, hein? Fulano de tal chorou. Você fala, Jesus está voltando. Ele mesmo chorou. A mulher dele fala, não, então corre. Meu marido não chora. Não é? Mas não é que ele não tem emoção. É o contrário, ele tem muita emoção. Só que ele criou camadas, camadas e camadas. Só que, às vezes, querido, funciona. Porque você está criando proteção para que você não adultere, proteção para que você não peque, proteção, ok. Só que às vezes essa proteção está impedindo de o Espírito Santo fazer a obra na tua vida. Essa proteção está impedindo de você saber o que Deus quer que você saiba. Essa camada, essa fortaleza está te isolando dentro de um castelo, onde você não consegue mais sair porque a chave não está mais com você. Essa chave das tuas emoções está na mão de alguém ou do próprio diabo, que está aproveitando dessas crenças que nós criamos. O que o apóstolo Paulo tem a dizer sobre isso? O apóstolo Paulo, querido, quando fala das fortalezas, ele está falando exatamente dessa condição de pessoas que, por causa das mentiras enraizadas tão profundamente na sua mente, em seu sistema de crenças que agora exercem poder sobre certas áreas da sua vida, assim como os governantes lá atrás, eles construíram castelos, fortalezas, lugares altos nas montanhas, que fossem transponíveis. O diabo tenta a mesma maneira, da mesma forma, construir uma fortaleza tão alta que você se torna uma pessoa que não é alcançável. Você se torna uma pessoa que não tem acesso, é inacessível. Uma pessoa que está tão elevada no seu ambiente que você não consegue ser alcançado pela palavra de Deus. Quando eu falo de camadas, eu falo do discipulado. Como eu me referia, você chega até um ambiente na vida da pessoa e não consegue passar dali. Irmãos, a salvação é um ato, mas a santificação é um processo.
Então, o dia que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, na mesma hora, o Senhor tirou você lá do império das trevas e transportou você daquele castelo, daquele império, daquela fortaleza e levou você para o reino. Apóstolo, mas por que então eu não consigo ser liberto dessas fortalezas? Porque isso depende da sua busca diária. Do quanto você quer caminhar com Deus, do quanto você quer crescer na presença de Deus. Aqui está mostrando, querido, que a minha salvação está garantida, mas a minha santificação tem a ver com o investimento que eu faço no conhecimento, na busca pela palavra. E hoje, a grande chave, uma vida de oração, uma vida de oração, crendo, orando, quebrando essas fortalezas, quebrando esses tijolos, destruindo essas camadas, que são muitas as vezes, querido, que nós estamos guardados lá no cantinho. Eu estou protegido, não, você está preso. Você não está protegido, você está preso. É como uma pessoa construiu uma casa toda muralhada, colocou tanto radar, tanto alarme, tanta coisa, e ele foi lá para dentro dormir. Na verdade, o ladrão está fora lá, tranquilo, andando na rua, e você está aprisionado dentro de uma muralha. E você está dizendo, eu estou bem. Na verdade, não. Na verdade, o que você tem que entender no mundo espiritual, quem está preso é Satanás, e você que tem que estar livre. Você que precisa ter uma vida liberta desses limites que estão sendo criados no decorrer da sua caminhada. Como eu disse a você, algumas dessas fortalezas, elas são intrínsecas, você não criou elas. Você já nasceu numa casa dizendo aquelas coisas. Você foi para uma escola dizendo aqueles assuntos. E esses preconceitos que roubaram de você o discernimento real. Imagina, você foi contratar alguém e na verdade você viu até alguém inteligente, original e capaz. Mas a aparência dele não te agradou. Aí você contratou alguém que politicamente se apresentou bem para você e te convenceu que ele é melhor do que o outro. Por quê? Porque ainda nós esquecemos que Deus, ele não olha, querido, a aparência, ele olha o coração das pessoas. É interessante como no Evangelho a gente carrega alguns preconceitos ainda intensos na vida. Tem gente que acha o Projeto Vida uma igreja mais livre e tal. Não, nós somos igreja bíblica. Nós não somos livres, nós somos bíblicos. E ser bíblico, querido, significa você exercer o Evangelho na sua integridade. Não somos perfeitos, até porque nós somos pessoas ainda em trabalho. Deus ainda está transicionando a gente. Então você, querido, é uma pessoa que Deus ainda está te construindo. Você não foi terminado ainda. Você é uma pessoa que não foi acabada. Você é uma obra inacabada. Fala comigo, eu sou uma obra inacabada. E isso é tão bom você ter essa certeza que isso vai dar a você a condição de nunca parar na sua vida. Parar de buscar, parar de crescer. Existe uma ideia de que as grandes empresas, mais agora recentes que fecharam, grandes multinacionais, consolidadas, sólidas, elas não fecharam porque erraram. Elas fecharam porque acertaram a longo prazo. Elas foram acertando tanto a longo prazo que elas pararam de ter ousadia. O CEO reúne e diz, não vamos não, fica assim mesmo. A Nokia foi uma delas, a Olivetti foi outra. Uma série de empresas que eles ficaram tão confortáveis, dentro de uma estrutura tão consolidada, uma fortaleza tão construída, está tudo tão bem, que vem uma pequena empresa engolindo eles, porque eles são proativos, com sinergia, com coragem, não tem muito a perder, e vem de repente estão com bilhões e aquela empresa fechou. Uma vez eu falava para pastores sobre isso, pastor Rafael. Eu disse, meu Deus, que o Senhor nos livre disso. Uma igreja que tem tantos anos que começa a acreditar que somos os tais. Não, irmão, tem um pastor aqui que todo dia acorda e diz, eu sou um ser inacabado. Deus tem muita coisa a fazer na minha vida, acredite nisso, fique seguro nisso. É o que eu queria que você também pensasse como eu. Não tem nada pronto ainda, Ronan, não está terminado ainda. A maior obra que Deus tem a fazer na tua vida ainda vai ser, não foi ainda. A maior obra que Deus vai acontecer, o melhor momento da tua vida ainda vai acontecer, não aconteceu ainda. Perguntaram para mim qual é o melhor sermão que você pregou, o próximo. Não é esse que eu estou pregando hoje, é domingo que vem. Domingo que vem é o outro domingo, porque nunca vai acabar. Porque Deus me desafiou, como desafiou você também. Pode dar uma salva de palmas ao Senhor. É o próximo. Só que aquelas muralhas, Ricardo Coração de Leão chamou de muralhas concêntricas, que exatamente vai criando camadas através das experiências positivas, negativas, tudo que você viveu, ela realmente tem sido hoje negativo para muita gente. Porque, como eu te disse, meu casamento está seguro, mas presta atenção. Você pode ter uma segurança que é falsa, ela pode estar aprisionada, na verdade.
Você tem que encontrar essa liberdade na sua vida para que você compreenda que existem conceitos, como eu disse, até no meio evangélico. Às vezes a igreja, a nossa, eu me lembro que, aliás, faz muitos anos isso, mais de 20 anos, até acho que um pouco mais. A gente estava aqui na tenda e recebeu um pregador, um pastor que admiro demais, até hoje. E ele, na sua denominação, eu achei interessante ele vir ministrar, porque o Projeto Vida sempre teve, não fama, mas a nossa história, a nossa origem, querido, ela sempre foi baseada de que nós não temos o preconceito com as pessoas que entram nesse lugar. Nós amamos as pessoas, nós não amamos o pecado, mas nós amamos as pessoas. Nós não amamos o pecado delas, mas nós recebemos pessoas, e em vários históricos de vida. E se você olhar feio para alguém, querido, você vai ter problema comigo. Porque, na verdade, você tem que ter cara de paisagem. Se entrar alguém aqui que você fala assim, que roupa é essa? Que roupa o quê, meu irmão? Não vê nada não. Deixa Jesus fazer a obra. Agora, é claro, se for indecente, a apóstola vai mandar recado. Você não conhece a bonita, né? Ela vai mandar recado. Agora, existem coisas que eu fico tão feliz de ver pessoas que entraram aqui e não tiveram preconceitos com ela. Elas foram bem recebidas. Elas se sentiram bem. Elas tiveram a oportunidade de conhecer o Evangelho. Se aquela semente naquele dia não fez o trabalho, vai fazer outro dia. Eu me lembro, não faz muito tempo, que no meu Instagram um travesti veio falar comigo. E eu falei, pois não. Ele disse, apóstolo, eu fui na tua igreja hoje. Eu falei, pois não. E como foi sua experiência? Ele falou, foi maravilhosa. Porque ninguém olhou atravessado para mim. Eu falei, mas se olhasse, eu ia querer saber o nome. Eu queria saber o nome. Porque, na verdade, nós não amamos o pecado de ninguém, mas amamos pessoas. Nós acreditamos que o Evangelho de Jesus tem poder sobrenatural de transformar a vida das pessoas, e que o pecado que alguém vai largar é uma decisão dela no altar do Senhor, quando a palavra de Deus vem. Eu entrei nesse assunto porque é interessante. Esse pregador, ele foi e falou comigo quando terminou o culto. A tenda estava lotada. Foi uma daquelas noites que, meu Deus, foi maravilhosa. E normalmente quando termina o culto, a gente chama o pregador para jantar conosco, né? E eu chamei ele para jantar comigo, com a família na época. Tem tanto tempo, né? Os meninos nem estavam, né? Acho que os pequenininhos que estavam. E aí quando a gente chegou no restaurante, ele começou a falar da igreja. E eu gosto, claro. Quem não quer que os filhos sejam elogiados, né? Mas eu não sou daquele pai e mãe que só gosta de elogio, não. Eu gosto também de saber quando se trata de assuntos que têm que ser corrigidos, até porque pode me ensinar a pastorear melhor. Aí ele começou a falar, que igreja linda, que renovo, que pessoas. E eu fui enchendo a bola, né? Falei, pô, que legal, que legal. Mas tem uma coisa que eu queria te falar. Eu falei, ih, deu ruim. Alguma revelação que Deus mostrou para ele. Tem pecado em alguém, tem uma coisa. Ele falou, pastor, pode falar, fica à vontade. Né, já engasguei aquele filé parmegiano, devia ser filé parmegiano, porque não tem jeito, né? Eu caio sempre nessa. Aí eu tô lá, parei de comer, aí ele falou, não, é porque você viu que o seu baterista estava de brinco? Aí até aliviei, né? Eu falei, e aí, pastor? Ele falou, eu falei, mas ele estava com 2 ou com 1? É importante, né? Aí ele falou, 1. Aí eu falei, era de argola ou era brilhoso? Ele falou, acho que era de argola, eu vi mais ou menos. Eu falei, pastor, eu não vi não. Eu não vi não. Mas eu estava sendo honesto com ele. Eu falei, pastor, eu não vi. Eu não vi. Até porque, assim, não faz diferença nenhuma para mim. Se ele estava ou não estava. Eu não tenho nenhuma apologética para que use. Mas também não estou nem aí se ele está usando. A grande questão é que ele estava sendo honesto e eu entendi a preocupação dele. Ele disse, mas ele vai continuar tocando? Eu falei, vai. Ele vai. Até porque, na verdade, minha preocupação é com a vida cristã dele. É saber se ele é um homem de Deus, se ele caminha com Deus. Aquilo ali é só um adereço, alguma coisa que não... Eu estou vendo... A partir de hoje, vou chegar lá e vou prestar atenção. E vou ver que brinco ele está usando, para ver se está bonito ou feio. Agora, você está me ouvindo falar isso e pensar assim, após está fazendo alguma apologia, dizendo que tem que usar. Nada, irmão. Isso faz diferença nenhuma para a minha vida. O que faz diferença, que eu vou incentivar você, é pregar a palavra, é ler a Bíblia, é fazer oração, é andar com Deus, é amar as pessoas, é fazer a obra do Senhor. Porque senão a gente vai começar a confundir decisões pessoais com um estilo de vida cristã. Tanto eu vou no lugar, boto o terno, porque todo mundo põe terno. Um pastor estava todo animado. Chegou para mim e falou, Joel, olha agora, pensa no homem liberto. Eu falei, mesmo, rapaz, que coisa linda.
Fala comigo. Eu proibi usar terno na minha igreja. Aí eu falei, trocou 6 por meia dúzia. Porque sabe a pessoa que passou a vida inteira fazendo algo, que ele pensa que aquilo ali foi uma prisão? Só que ele não entende que agora ele está do outro lado. Eu falei, quer dizer que o dia que eu quiser botar um terno, a minha abotoadura, colocar aquela gravata, eu sou proibido de entrar na sua igreja. Ele falou, eu não pensei nisso. Eu falei, irmão, não vai para os extremos. Não tem que usar ou não usar nada. As pessoas têm que aprender o código do reino de Deus, de a sua vida glorificar o nome do Senhor. Então nem aí você vem de terno, vem que não vem. A grande questão é que você se sente bem. Só que ele acabou de criar uma doutrina nova, ele acabou de criar um outro cabresto, ele acabou de... Por quê? Porque o ser humano tem essas tendências de absurdos ao lado. Então a gente tem que começar a compreender que o projeto não vai incentivar ninguém. Já que eu entrei, né? Já vou sair já dessa história. Apóstolo, essa tatuagem tua. Apóstolo, graças a Deus você falou. Me perguntaram várias vezes, né? Então tem tempo, eu respondo. Aí eu falei assim, Ronan, eu falei assim para o indivíduo. Eu falei, o que você quer saber? Quero saber sobre. Eu falei, mas me diz o que você quer saber. É que você está com essa tatuagem? Eu falei, tô sim, minha mulher adora, ela gosta bastante. Mas, onde que está na Bíblia? Eu falei, lugar nenhum. Lugar nenhum. Eu falei, se tudo tiver a fazer tem que estar na Bíblia, eu estou enrolado, né? Aí ele falou, você acha que eu devia colocar? Eu falei, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Meu irmão, eu vou incentivar você a pregar o evangelho. Vou incentivar você a orar. Eu vou ensinar você a jejuar. Eu vou ensinar você a ganhar a vida para Jesus. Agora, as escolhas que eu faço, eu ando de moto, você tem que andar de moto também, irmão? Bota na sua cabeça isso, irmão. Não olha com a cara feia para mim, gente. Não faz isso comigo. Não faz isso comigo. Sabe o que eu estou entrando nesse assunto? Porque ele vai te ajudar a lembrar de um tema muito profundo. Isso é um farelo. Isso aqui que eu estou te falando é um farelo. Diante dos ações do anticristo, que eu vou falar daqui a pouco, nesse tempo hoje. Que a gente criou preconceitos na vida e é capaz de você não ouvir uma pessoa por causa de uma roupa que ele está. É humilde demais ou está muito bem vestido? E você criou ali um padrão. A ponto de a sociedade colocar hoje o seguinte, se você chega com tal relógio, você vai ser recebido em tal lugar. E tem crente caindo nesse negócio. Achando que muito ou pouco, irmão, não tem nada com isso. Você é servo do Deus Altíssimo. Quando você chega no ambiente, o mundo espiritual chega sabendo que você está lá. É claro que você não vai para uma reunião da empresa todo mal arrumado. É claro que você vai estar bem arrumado. Mas o que nós temos que compreender, querido, que a gente criou níveis de preconceitos com a fala de pessoas, com a mentalidade de pessoas, que na verdade roubou de nós a oportunidade de poder ser abençoado. O que Paulo está dizendo aqui é que essas muralhas, que essas fortalezas, elas são paredes de uma fortaleza que são mentiras que isolam esse indivíduo das pessoas que tentam às vezes até ajudá-las. Então aprenda uma coisa, nossas ações são resultados diretos de nossos pensamentos. Fala comigo, nossas ações são resultados diretos do nosso pensamento. Eu estava ali estudando um pouco, reestudando meus arquivos sobre o anticristo. Quando eu preguei sobre o tema, em épocas diferentes, e na verdade eu acho um tema tão interessante porque as pessoas são curiosas. Elas querem descobrir quem é o anticristo. Irmão, entra na fila, porque tem centenas de anos que eles estão tentando descobrir. O anticristo já foi o próprio Hitler, anticristo já foi Alexandre o Grande, anticristo já foi Alexandre o Grande, não, que ele foi antes, né? Foi antes, ali do Novo Testamento. Mas o anticristo é o Papa tal, eu não sei o quê. Irmão, entra na fila. Na verdade, você tem que saber de uma coisa, antes da pessoa do anticristo, tem a regência do anticristo. Tem que aprender em 5 minutos ou não? Um pouquinho sobre isso? Não, né? Não quer, então vou pular. Por que eu vou falar rápido? Porque na verdade não é meu tema de hoje. Mas o que me assusta é quando os conceitos do anticristo. O que é anticristo? Contra Cristo. Ele é contra qualquer conceito cristão. Ele é contra qualquer projeto do evangelho. O anticristo é uma regência espiritual que luta contra todo o projeto de Deus na terra. Então o que vai acontecer com o anticristo? É simples. É só você ver o que a Bíblia diz para fazer e você lembrar o que não é para fazer e dizer isso aqui é um anticristo.
Aí a gente começa com esse misticismo, tentando descobrir qual é a figura, essa pessoa que vai aparecer no cenário mundial. Aliás, irmão, quando aparecer, é porque Jesus está voltando assim, está na porta. Porque exatamente a Bíblia fala, quando o iníquo aparecer, exatamente chegará o fim. Essa pessoa que o tempo já está aqui, o mundo está sendo preparado, globalmente sendo preparado, de uma maneira muito objetiva, porque na escola do teu filho, do meu filho, já tem lá a ação do anticristo. Nas faculdades tem, na política tem, no ensino tem, nas empresas tem, nas igrejas também tem. Onde relativizar o evangelho, onde começar a achar que a Bíblia não é a palavra de Deus e contém a palavra de Deus. Irmão, esse é o ensino básico da teologia. A palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus, ela não contém a palavra de Deus. Ela é revelação de Deus, e pasmem, porque ali após, mas tem ali uma tradução, eu vi na internet, eu vi não sei o que, porque você acha que tem pastor na internet, não eu, né? Então começa a ouvir besteira aí. O que acontece? Tem traduções sim, mas não cabe a você eu te falar sobre elas. Tem alguns detalhezinhos ali adaptados, mas que não rouba a revelação da palavra, dando ferramentas e munição para o ímpio. Chegar para você e dizer, aquele teu tio que não é crente falou, para aí, eu descobri agora, um pastor mesmo falou lá que a Bíblia não tem toda a palavra de Deus. Você está aí buscando essa Bíblia, é o espírito do anticristo, onde diz que no final dos tempos muitos vão apostatar da fé. Quem são esses? Crentes, irmão, você e eu. Está amarrado em nome de Jesus. Eu não. Fala, teu irmão, eu não. Só que quem garante que as fortalezas que foram sendo construídas na sua mente, as crenças que você foi recebendo na tua vida, elas não vão gritar numa hora dessa e relativizar o evangelho. E começar a colocar, até aqui, apóstolo, eu permito, mas essa camada de fortaleza aqui não. Eu vou na célula, eu tenho lá discipulador, eu acho fantástico esse projeto, mas eu tenho as minhas reservas. Eu tenho áreas da minha vida que são pessoais. E claro que eu vou respeitar. E é claro que até o próprio Deus, querido, vai deixar você viver essas áreas. Mas o dia, que seja hoje, que você disser, meu Deus, em nome de Jesus, não permita que essas fortalezas, que essas paredes, que esses castelos emocionais, que esses traumas que eu vivi, que as experiências da vida que eu tenho, elas passem para o meu filho e para o meu neto, para minhas gerações. Não permita que eu construa medos que, na verdade, eles são resultados das minhas escolhas do passado, que eles sejam tirados da minha geração, que o meu sobrenome não carregue sobre eles as falências, os problemas que as gerações dos meus avós passaram. Ah, apóstolo, é maldição hereditária. Às vezes nem a maldição hereditária, são escolhas que são feitas. Irmão, vocês são um demônio é fácil. Agora tirar a teimosia de alguém, vou te falar. O dia que vocês conseguirem aí, me fala. É uma coisa absurda, gente. Por quê? É o ensino da palavra, é oração, mas ao mesmo tempo é decisão. É o quê? Então quando eu vejo a agenda do anticristo hoje no mundo, me assusta. Me assusta porque muitos cristãos estão na mesma agenda do antissemitismo contra Israel. Pelo amor de Deus, querido. Pelo amor de Jesus Cristo. Qual a promessa de Abraão? Aqueles que te abençoarem serão abençoados. Aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. Eu vou brincar com esse negócio, meu irmão. Eu vou deixar minha família e meus filhos, depois que eu morrer aqui, com a maldição. Porque eu tenho um espírito antissemita, como a França agora. Com mais de quase 500 mil judeus lá dentro, estão dizendo para todo o Hamas, mundo árabe, dizendo, pode vir para cá, expulsando. E o espírito antissemita é fortíssimo. No Brasil, que vergonha. Que Deus tenha misericórdia da nossa nação, querido. Isso tem nada a ver com o evangelho que eu estou pregando a você, tem a ver com coerência, de entender. Não é só porque eu fui lá mais de 50 vezes, fiz a Universidade Hebraica 2 vezes, mas se eu quer saber uma coisa, me pergunte. Eu não estou falando de alguma coisa que eu acordei de manhã e pronto. Eu estou falando do que a Bíblia me mostra, só que a fortaleza é tão grande, que tem gente, querido, menino, adolescente hoje, que é antissemita. Não sabe nem o que significa semitismo. Só que ele é anti, né? Eu odeio os judeus, eu odeio não sei o quê. Só que eu estou falando aqui, pode ser que você mesmo já dá aquela recuada. Minha vontade é de ir embora, mas vai ficar feio agora. Né? Irmão, em nome de Jesus, toda a fortaleza da mente, qual seja a área da vida,
qual seja o caminho, qual seja a religião que foi, que criaram essas fortalezas hoje, quebrem-se, caia por terra em nome de Jesus. Que você seja livre para que você possa viver o teu evangelho com toda a sua força. Olha o que eu quero te ensinar aqui, você é uma nova criação de Deus. Fala comigo, eu sou uma nova criação de Deus. O que significa isso? Isso aqui, olha. Você é uma criação nova e original. Assim, tudo que você copiou dos outros, incorporou em sua mente, agora precisa estar morto. Mas apóstolo, como que eu consigo fazer isso? Simples, decisão. Você se batizou, você sepultou o teu velho homem e levantou nova criatura. E ali você percebe que tem conceitos que precisavam ser ficados para trás, mas a gente quer carregar conosco. Por que, apóstolo? Porque você se converteu, mas não se santificou. Você se converteu, mas não se consagrou. Você se converteu, mas não aceitou o discipulado. Você achou que a salvação terminou e acabou ali. Não, irmão, você está salvo. Eu insisto em te ensinar isso. Só que você tem muito nessa vida para viver. E o desperdício é grande. Por quê? Muito potencial embarcado aí, preso. Uma capacidade absurda para poder romper e não rompe. O conhecimento que algumas pessoas carregam é um desperdício. Porque elas se prenderam dentro de um mundo onde elas não se abrem e, na verdade, se gabam disso, como disse, e não entende que a vida dela, o conhecimento que ela carrega é pela vida de alguém, porque a tua felicidade está no outro, irmão. A tua realização está no outro, irmão. Deus é maravilhoso, não entregou os dons para todo mundo. Ele dividiu cada um com um dom específico. Então para quê? Para eu depender de você e você depender de mim. Só que exatamente nessa condição que algumas pessoas, mesmo conhecendo a Jesus, são pessoas limitadas na sua vida. Porque elas se converteram, mas elas não cresceram, elas não evoluíram, elas não buscaram mais a Deus. Então elas estão paradas. E quando eu disse que é uma tristeza, que é um desperdício, porque aquela pessoa, ele tem capacidade de liderar 200. Só que ele não lidera, porque ele não abre mão das suas fortalezas. Ele não abre mão, ele não quer ser quebrado, ele não quer mudar seus conceitos. E ele é muito inteligente, mas ele é liderado por alguém que sabe menos que ele. Qual o preconceito que tem nisso? Nenhum. Apóstolo, aquela pessoa roubou meu lugar. Ninguém rouba teu lugar. Quem sabota a sua vida é você mesmo. Ninguém tomou nada seu, querido. Você sabotou a sua vida. E aí a gente tem duas escolhas. Ficar morrendo no paraíso dizendo, é assim mesmo, é isso mesmo, ninguém me ama, ninguém me reconhece e tal. Ou reconhecer que essa fortaleza eu não posso derrubar, quem derruba é você. Que essa fortaleza é uma decisão pessoal. Profissões que a gente ficou ali empedrado e não rompe, e não vai. E entra aquela mentira, mas está entrando gente nova no meu lugar. Irmão, se você for bom no que faz, é atualizado, ninguém entra no teu lugar não. Você se torna uma figura rara, te paga quanto for necessário. Fala amém, irmão. Fala amém. Só que a gente se esconde atrás dessas fortalezas que a gente só repete o que falaram no passado. O pior é o final da vida. Que eu falei, se fosse maldição hereditária, tudo bem, a gente quebra na oração. Mas não é, são decisões hereditárias. É o término da vida. Irmão, pasme, quando você olha a realidade de alguém, não estou preconceito com ninguém aqui, e nem criticando e nem julgando. Mas como eu conheço realidades, e você vê aquela pessoa terminando, eu conheci o pai já morreu, o filho está do mesmo jeito, e se abusar o neto está do mesmo jeito. Eu falo, Deus, como é que pode ser tão igual? Está terminando com a mesma teimosia, terminando com a mesma situação, a vida não está indo bem, porque ele não entendeu que aquelas fortalezas familiares, hereditárias, elas estão se repetindo. Ele não para um dia e fala, Deus, em nome de Jesus, me liberta disso. Deus, eu me humilho ante a tua glória, a tua presença, meu Pai. Me mostra onde que eu estou indo por um caminho que eu acho que é verdade e não é. Porque eu estou indo e está dando errado. Eu estou indo, minha família no meu casamento está infeliz, meus filhos estão infelizes. Como é que pode eu estar fazendo certo e está tudo ruim? Meu irmão, você precisa perguntar a Deus. Você precisa dizer, Senhor, eu preciso de tomar essa atitude. É tão forte isso que assim como a natureza, ela é tão mecânica, né? Você tem chove, venta, neva, estações. Eu preguei semana passada, tudo acontece. Assim a mentalidade de quem tem fortalezas. O ano dele começa e termina do mesmo jeito. Ele faz as mesmas coisas esperando resultados diferentes. Ele até diz, não, sempre deu certo, eu vou seguindo aqui. Só que ele não se esquece, ele não se lembra ou não aprendeu sobre o ponto cego. O que é o ponto cego? Na fala. Vamos lá, apesar de ser a fala cega, né? Você já conversou com alguém que você está começando a falar uma frase, você deu aquela gaguejada, alguém completou sua frase, sim ou não? Você fica irritado?
Sim ou não? Às vezes não. Às vezes ótimo. Você fala, obrigado. Obrigado, isso eu não quero falar. Só que tu falou, 10 frases foram completadas por quem estava perto de você. Por quê? A pessoa, ela concluiu. Agora, se você está ali para falar, é isso mesmo, ok. O pior é quando alguém, querido, conclui sem você estar. Ela chegou à conclusão baseada na experiência dela. Só que o ponto cego é aquela imagem que eu te mostrei de uma casa, um jardim, de repente cortei a imagem. Aí eu pergunto, o que tem desse lado aqui? Ah, tem um jardim, a continuação da casa. Não tem, a casa está caída, o jardim está queimado, está todo destruído, está um caos aquele lado de lá. Mas eu imaginei, a minha mente já projetou a continuação. O problema é quando a gente faz isso na vida de uma pessoa, que a gente conclui aquilo que ela nunca foi. A gente faz... Você nunca passou por isso, você não conhece ninguém assim. Eu odeio aquela pessoa, mas você já conversou com ela? Nunca. Mas como então que você odeia? Só de olhar na cara dele eu já estou com raiva. É uma coisa estranha, né? Porque a pessoa, ela está concluindo algumas coisas baseado nas fortalezas que ela carrega há muito tempo na vida. Só que você já parou para pensar nas oportunidades perdidas? Seja de emprego, seja de relacionamento, seja de amizade, que a gente simplesmente fechou e colocou aquela parede e disse, daqui não passo. E aí entra essa questão, que ela é muito prática no dia a dia da vida, que é a tal da dissonância cognitiva. Por quê? Porque ela trabalha em 2 níveis, com pessoas e lugares. Vamos falar de lugares, que é projeção. A projeção, querida, é quando você entra num ambiente, tem coisas que você nunca viu, elas estão lá. Seus olhos estão tudo bem, você está saudável, você está com suas condições tudo em ordem, só que você entrou naquele ambiente e não viu aquele berçário, aquela cama do bebê. Você não viu. Você não viu aquele carro tal, você não viu. Por quê? Porque na verdade seu cérebro está provocando, ele tá centralizado, ele está projetando em algo que você quer ver. Só que você, quando quer ver apenas uma coisa, você não vê outras. O ser humano é muito interessante, porque se eu gosto muito de você, eu corro riscos. Após corro, e até com o filho, né? A gente gosta tanto do filho, não fala mal dele não. Só que o filho, que você ama tanto, pode ter errado, sim ou não? Só que o meu desejo, o meu gosto, de eu gostar tanto, eu relevo. E só que eu posso gostar tanto de você, que você me apresenta um projeto que ele é incoerente, ele não é bom. Só que gosto tanto que eu vou dizer, uau, estamos juntos. Só que eu te odeio tanto, eu não consigo odiar ninguém não, tá? Eu estou dando exemplo. Eu odeio tanto, que quando você começa a falar, eu já estou dizendo, não quero, eu não vou estar nesse negócio, mas é churrasco. Eu não gosto do seu churrasco. Você já comeu? Nunca e nem quero comer. Tem raiva de quem come. Agora, você percebeu como que a gente carrega isso na mente? Tem gente que já entrou aqui falando, pô, eu te odiava. Eu falo, o que eu fiz? Você nasceu. Eu falei, então tá bom, Tô nem aí, irmão. Bom que tá aqui, tá com Jesus, agora não odeia mais, está apaixonado, Jesus está aí, Jesus está voltando. Não importa que o evangelho foi pregado, e Jesus fez a obra. E nem sei se gosta muito de mim, não. Mas tá bom, né? Eu gosto de ser pregando, mas não passa disso não. Tá bom também. O que eu quero que você entenda é quantas barreiras a gente cria na vida e que elas não merecem ser criadas. E que algumas delas você nem sabe por que elas estão aí. Elas foram construídas para suas gerações passadas. Agora, levando você ao entendimento, o que aconteceu então? Se as nossas atitudes têm muito a ver com nossas percepções, então se eu não tiver desejo, eu não vou ver e nem ouvir determinadas coisas. Mas se eu tiver muito desejo, eu vou ouvir até o que não foi apresentado. A filosofia mais antiga, porque não é que ela mudou, mas havia aquela coisa mais raiz e tradicional. Os filósofos com muita clareza diziam, alguma coisa que é não pode passar a ser. Espera aí. Alguma coisa que é não pode passar a ser. Ou seja, se uma pessoa, ela carrega sobre ela vícios, problemas, pecados, o que é que seja, ela nunca vai largar aquilo. Ela pode até parar de fazer, mas está dentro dela. Só que nós não cremos assim. Nós não somos filósofos, nós somos teólogos, estudamos Deus. Agora o problema é quando pega a filosofia e sai para dentro da igreja. Irmão, o evangelho é tão poderoso, pasme, é tão extraordinário. Se você não sabe, eu vou dizer como ele é. Ele é capaz de fazer uma pessoa que roubava não roubar mais. Ele é capaz de fazer uma pessoa que ele era um adúltero, ele se tornar um casamento tão abençoado, que você ainda fica todo desconfiado. Você tá, mas o Espírito Santo fez a obra direitinho naquela alma. É uma pessoa que foi liberta. Pode dar uma salva de palmas, sai para Jesus. Se expressa aí em nome de Jesus. Eu não confio, apóstolo, no ser humano. Você está com as fortalezas aí.
Você está tão já com as suas crenças que ninguém muda. A filosofia acreditava nisso, mas eu não, querido. Eu acredito que uma pessoa pode ser mudada. Eu estou vendo isso acontecendo. Eu vejo o poder do evangelho. Você está dizendo que a gente nunca mais vai pecar? Não estou dizendo isso, irmão. Eu estou dizendo que o pecado se tornou um acidente na tua vida. Você não quer mais pecar. Eu estou dizendo que pode até acontecer, mas o teu espírito, a tua vida, ela está decidida a andar com Deus. Você tá lutando todo o tempo. Você mudou. A sua mente carnal se tornou uma mente espiritual. Só que se eu não entendo isso, eu vou passar uma vida lutando. Eu vou estar convertido, salvo. Eu não tenho dúvida da tua salvação. Não foi por causa de você, nem de mim, e nem de quem está aqui com raiva de quem foi salvo e não merece. A salvação é pela graça. Eu já repeti isso dezenas de vezes, e acho que você vai me ver repetindo muitas vezes na vida, porque eu preciso falar isso às pessoas que não têm Jesus. É pela graça. Ninguém vai se gloriar pela obra da salvação, porque Jesus morreu na cruz do Calvário. E o amor dele foi tão intenso por nós, onde Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele, todo que nele crê, não pereça e tenha vida eterna. Eu celebraria por isso. Eu daria glória a Deus por isso. Glória a Deus. Agora, dentro desse entendimento, dessa batalha espiritual, dessa luta da minha alma, dessa decisão de romper, eu já entendi, apóstolo. Mas e o diabo? Aprenda uma coisa, não tenha medo, Deus não tem adversários. Fala comigo, não tenha medo, Deus não tem adversários. Irmão, Santo Agostinho, ele ajudou muito a gente em alguns conhecimentos que a gente carrega até hoje. Mas o dualismo foi uma visão de que, assim como tem o alto, baixo, preto, branco, etc, colocou o diabo e Deus no mesmo patamar. Ele não errou, talvez ele teve uma perspectiva lá atrás. Irmão, mas presta atenção comigo, pelo amor de Jesus Cristo. Nunca acha que Satanás é opositor a Deus, nunca repita isso. Você está enaltecendo o diabo, você está dando uma glória para ele. Ele acordou no inferno e falou assim, uau, aquele pastor falou que Deus é meu inimigo. Irmão, Deus, o sopro da boca dele, a respiração dele, acaba com o inferno inteiro, só no sopro, irmão. Não tem como comparar Deus ao diabo. O diabo é criação de Deus. Ele luta contra Miguel, o arcanjo que luta, que é o chefe da guarda real do céu. Ele luta contra a gente, irmão. Mas ele está longe de comparar a ele ao meu Deus Todo-Poderoso, ao Espírito Santo que mora dentro de você, meu irmão. Ele é um pó, ele não é nada. Apóstolo, vai falando que eu estou com medo. Irmão, não tenha medo, Deus não tem opositores. E quem está com você, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. É nele que você vence, é nele que você rompe, é nele que você tem vitória. É Cristo Jesus que te dá poder. Mais alto, dá um glória a Deus em nome de Jesus. Aleluia. Ele é uma criatura de Deus. Ele é uma criatura de Deus. Irmão, se os arcanjos que guardam o trono, que são os guardiões, os guerreiros do céu, tem que olhar Deus debaixo do trono dele, porque eles não podem se equivaler e ficar na mesma direção de Deus. Se os querubins, que são os guardiões da adoração, Ronan, eles adoram, dizendo santo, santo, eles estão debaixo do trono de Deus, olhando para ele. Se você pega os serafins, que têm as suas asas cheias de olhos, para quê, meu apóstolo? Porque eles são guardiões da santidade de Deus. Eles são o cargo mais alto do trono celestial. Eles têm que olhar para cima para perceber Deus. Se os anjos, que são mensageiros do céu, que quando eles agem, um só anjo mata 110 mil soldados na Bíblia. Então eles são muito poderosos. Você vai achar que o ser que está debaixo do teu pé, que é estrado do teu pé, ele vai ser comparado em algum momento com Deus. Se comparar com o arcanjo Miguel, já está dando muito ibope para ele. Como Satanás tem alguns poderes angelicais, ele pode fazer uma poeirazinha. Mas sabe qual a maior ação dele? É contra a tua mente. Porque ele não tem poder, mas ele consegue te enganar. E por isso Paulo, ele diz, toma cuidado. Porque existe uma arma, uma milícia, existe um trabalho, existe uma batalha que você está batalhando por causa das fortalezas, chamados sofismas, que são mentiras que estão dentro de mim e eu acredito nelas.
E eu vivo achando que elas estão certas. São preconceitos, são ideais, são ideologias, são projetos da agenda do anticristo. Elas parecem ser boas, eu vou entrando nisso. Hoje o espírito do discernimento virá sobre cada crente aqui hoje. Para eu não ter que convencer você não, o Espírito de Deus vai te mostrar, Ele vai te revelar, querido, não só o pecado, mas Ele vai te revelar o caminho, as decisões, para você perceber o que está acontecendo à nossa volta. Hoje é uma noite daquelas maravilhosas, que você está aqui, ou mesmo quem está em casa, que a minha oração é que Deus faça essa obra completa sobre a tua vida. Enquanto você vai ficando de pé, eu preciso conduzir você a esse ambiente profético que a gente está aqui hoje, porque eu acredito no que eu vou te dizer. A missão de Cristo em nossa vida é destruir as obras do diabo. Qual que é a missão de Cristo? Em 1 João capítulo 3, versículo 8, só a parte B, a segunda parte do texto. Para isto se manifestou o Filho de Deus, o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então, irmão, não tenha medo, porque a obra de Cristo na tua vida é para destruir as fortalezas, destruir essas mentiras de Satanás, que elas são mais perigosas do que uma pessoa possuída por um demônio. São mais perigosas do que alguém que chega aqui com um vício, alguma coisa que o demônio sai, ele é liberto. Por quê? Porque elas dependem da sua decisão. Elas enganam a muitos. Elas enganam até os próprios cristãos. E aí você tem que pedir a Deus seu humildade e discernimento. A mente pode ser o campo de batalha preferido do diabo, mas ele vai perder cada combate. Eu vou repetir, vamos projetar aqui atrás. A mente pode ser o campo de batalha preferido do diabo, mas ele vai perder cada combate. Por quê? 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5. E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Você quer ser liberto dessas fortalezas? Leva o teu pensamento no cativeiro de Deus. Cativo mesmo, deixa ele prender seu pensamento, deixa ele te proteger, deixa ele guardar a tua alma. Agora você sabe que destruir fortaleza significa desconstruir para construir. Então destruir fortaleza significa o quê? Desconstruir para construir. Qual o nosso desafio? Jeremias 1:10, o ministério dele. Olha, que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos. Agora para quê? Para você arrancar, derrubar, destruir e arruinar. Deus falou a Jeremias, que é um dos profetas mais respeitados do Antigo Testamento. Ele, antes de Daniel, ele influenciou profetas, como eu já disse, Daniel, alguns profetas que se basearam no ministério dele. E Jeremias, ele prega o evangelho, como todos os profetas, sim, de uma maneira muito genuína. Só que Deus falou: Jeremias, você tem um trabalho mais árduo. Você vai ter que desconstruir primeiro, ter que derrubar, vai ter que quebrar, porque não construo sobre escombros. Depois você planta e depois você também vai edificar. Qual é o nosso desafio no discipulado, querido? É a pessoa querer que a gente construa sobre os conceitos dela. É a pessoa querer que a gente ajude ela na vida financeira sem falar de dízimo. Irmão, não tem jeito. A gente tem como ler a Bíblia para você e ler o que você quer e só o que você acha perfeito. A gente vai ensinar para você o que a Bíblia ensina. E dizer uma coisa para você: quem anda nos princípios prospera, quem anda nos princípios rompe. Você está aí ou não está, irmão? Aí você descobre assim: que fortaleza eu tenho, apóstolo? Nenhuma. Irmão, você acredita que tem gente que é 10 anos que ele é crente, nunca deu, está pensando assim: eu acho que esse mês, eu acho que eu vou entregar meu dízimo. Irmão, com todo respeito, você não é criança mais. Você está recebendo palavra, libertação, libertação, libertação. Faz de bobo. Por quê? Porque a criança, aquele que está começando, eu já falei, a gente tem um certo respeito. Poxa, deixa o irmão, ele está passando, ele está ainda crescendo. Irmão, mas essa fortaleza e outras, ela precisa cair por terra. Não é só a conveniência de uma cura que você quer, é a conveniência da palavra inteira. Falei, eu quero a palavra inteira. Você não sabe montar um outro evangelho, irmão. Eu só leio sua caixinha de promessa. Eu só leio as coisas que me agradam. Irmão, a Bíblia não é para ler o que agrada. A Bíblia é para ler o que é para ser lido. E enquanto você lê, você vai tomando decisões na tua vida. Irmão, e não devia ser um peso, porque a coisa mais maravilhosa é quando Deus lhe confia algo que Ele vai fazer. Então não se curve diante das fortalezas.
se curve diante de uma causa. Ficaram claras para mim algumas coisas ao pregar essa palavra. A primeira delas, que essa mensagem dada a vocês traz um ambiente de salvação e também de libertação de crenças que tem aprisionado muitos cristãos que se sentem protegidos, mas na verdade eles estão aprisionados e talvez acreditando que estão protegidos intelectualmente, racionalmente, religiosamente, e não estão. Na verdade são fortalezas que precisam ser destruídas. Ao pregar essa mensagem, Deus mostrou mais uma coisa muito fantástica, de várias que eu já te falei, que Deus mostrou que hoje a nossa terra, ela não é um projeto, querido, que está ligado, apóstolo, já sabia disso, mas eu tenho que te lembrar. Ela não tem nada a ver com levantar agora, né? Nós temos um dia aí para levantar, está chegando, né? Falta só 1,5 milhão mais ou menos. 4 milhões de reais que nós vamos levantar. Apóstolo, a fortaleza baixou aqui agora. Igual a viseira de capacete de moto, eu fechei agora, já não dá mais não. Da agora para frente eu nem te ouço mais. Irmão, eu estou acostumado já. Eu estou acostumado a quebrar com britadeira essas fortalezas em várias áreas. Sabe o que acontece? A nossa terra, Deus falou comigo, e isso eu já tinha noção, mas Deus falou claramente, falou: meu filho, as pessoas têm que saber que tem nada a ver com levantar dinheiro. Tem nada a ver. Aliás, essa parte que falta está na tua conta. Transfere, tá, irmão? Quando chegar lá, você transfere. Aí você diz: apóstolo, esse problema é teu. Eu sei que é meu. Quem mandou, né? Eu ser pastor de vocês. Só que eu divido com vocês o que eu chamo de oportunidade. Se você não acreditar em mim, o problema é seu. Eu estou entusiasmado, eu estou maravilhado, eu estou apaixonado. Eu rejuvenesci na minha alma, entendeu, Ronan? Eu falei: Deus, o Senhor está me dando uma confiança. O Senhor está me dando um projeto que eu vou ter que me dedicar com alguns anos. Fase A, fase 2, fase 3, vai ser lindo demais. Só que eu não quero ser igual o filme Clique, apertar um botão e chegar no futuro. Eu não quero, eu quero viver cada fase. Você não está entendendo o que eu estou dizendo para você. Nós estamos tendo uma oportunidade de crescer. Eu não sei quem vai crescer. Eu sei que eu sou daquele, eu sou Gideão, pelo menos 300 Gideão. Eu sei que aqueles caras que falou assim: não, eu estou com medo da guerra. Aquele pessoal, para quem lê Bíblia, lembra? Foi beber água, enfiou a cara na água, esqueceu dos projetos. Eu sou pelo menos 300 Gideão, se não for o Gideão. Mas eu acho que é muita vaidade, né? Vou ser um dos 300. Eu sou desse, irmão, porque eu amo isso. Saber que Deus é que vai fazer a obra, saber que Deus vai mandar o anjo dele fazer, ver milagres. Irmão, quem quer ver milagre? Apóstolo, eu quero. Que culto que tem? Não tem culto não, irmão. Milagre é viver uma vida pela fé. Milagre é se expor. Milagre é o que a gente vai viver agora e está vivendo. É Deus provendo. Eu duvido, irmão, já tive essa dúvida há muito tempo já. O que eu quero te dizer, e o assunto que eu entrei agora, é que o ato da nossa terra é um projeto de um crescimento. Que quem vai sofrer mesmo, gente? Nossos filhos. Apóstolo, eu também vou sofrer. Irmão, mas a gente estava bem aqui, não precisa sair daqui não. A gente está fazendo que tem uma promessa. Quando a gente chegar aos 10% da cidade, num domingo, são 25 mil pessoas. Mas por que você quer isso? Porque antes de você se converter, Deus falou isso comigo. Então eu velo pela palavra. Quando chegar lá, e aí, apóstolo, se aposenta, não, aí que começa. Aí é que começa. Aí é que a coisa vai esquentar. Aí que o rolo compressor vai passar nessa cidade, toda essa região. Eu estou com muita falta de fé, que eu estou sentindo que a frequência caiu. Levanta a frequência de fé, irmão. Vamos, me ajuda aí. Você está entendendo ou não? Aí por quê? Porque eu descobri uma coisa, irmão. Se eu quero resultados, eu preciso ter estratégia. Então o que me fez pensar que essa mensagem faz sentido hoje? Quando a gente lançou um sonho chamado Escola de Formação Teológica. Irmão, vai começar agora. Eu e o Silvio estamos apaixonados. Eu vou gravar minhas aulas essa semana agora. Nós estamos chamando pessoas do Brasil inteiro e fora, dizendo: olha, tem uma história de 30 anos que a gente agora quer abrir para vocês. Só que a gente não fez a escola teológica, irmão, para o irmão lá da Batista Presbiteriana. Eu fiz a escola teológica para minhas ovelhas. Eu fiz para o meu povo que eu apacento. São 50 igrejas. Mas por que eu fiz? Porque acordei um dia, né? E inventei. Irmão, não invento não. A gente ora e Deus dá direção. É trabalhoso. Nós estamos falando de não sei quantas horas de aula? 200 horas de aula. Aí você fala assim: apóstolo, é simples, chegar lá é só gravar, é só falar. Facinho para você, irmão. Garganta nem aguenta. Só que, o que eu e o Silvio estamos apaixonados? Por que nós reservamos professores que são capazes para isso? Porque eu sei que uma geração está vinda
que se eu não desconstruir conceitos na mente de vocês, para o que Deus está para fazer, vocês vão ser atropelados pelo avivamento. Irmão, eu preciso te dizer uma coisa. Quando nós lançamos o projeto por 100 ovelhas, ele não foi também uma coisa assim que acordei de manhã e falou, vamos fazer, não. Ele nasceu num tempo onde Deus começou a falar comigo algum tempo agora, próximo. Eu estava no culto aqui, ó. Eu estava aqui e de repente o louvor estava terminando. O Espírito Santo falou comigo, meu filho, eu vou fazer de novo. Só que a gente tem algumas coisas que a gente está acostumado a falar e ouvir, que parece que a gente acostuma, Ronan. Porque se alguém falar assim, vai dar tudo certo, você fala, tá bom. Se alguém falar, conversa de elevador, né? Ó, vai estar tudo bem. Irmão, mas quando a gente está falando aqui, não está falando de conversa de elevador, não. Porque existem conceitos que a gente está tão acostumado a ouvir que parece ser normal, natural. Irmão, amanhã Deus vai te abençoar. Claramente o Espírito Santo falou comigo, eu estou fazendo de novo. Eu estou fazendo de novo. O que é de novo? Para quem viveu o avivamento do ano 2000 aqui, aquela loucura abençoada, eu falei, Senhor, mas me dá mais, me dá mais. O louvor estava acabando, eu ia entrar, eu tinha um sermão na mente, e o Espírito Santo falou, eu vou fazer de novo. Quando eu dei a notícia, eu falei assim com a igreja, porque eu não tive o resto da conversa, eu não tive o resto da frase. Aí, quando eu falei, Deus acabou de falar comigo que Ele vai passar as águas de novo nesse lugar. Só que aí o Espírito Santo continuou, falou, olha, as águas, aliás, o lugar é o mesmo, mas as águas são outras. Aí, para a gente que viveu um avivamento explosivo, alguém te conta aí, explosivo. Eu pedi, Senhor, me deixa pregar hoje, porque não dava para pregar. Era no meio da adoração, 100 pessoas se convertendo. Você está achando que estou exagerando? Pergunta quem estava aqui comigo. Uma coisa que a gente perdeu o controle de forma maravilhosa. Só que a gente não deu conta porque eu preparei uma equipe. O máximo que eu pude preparar, eu preparei. Só, irmão, em período de 4, 5 anos, a gente tinha uma lista de 15 mil pessoas que passaram aqui e aceitaram Jesus. Nome por nome. Apóstolo, e aí? E aí, meu irmão, que a gente não conseguiu reter todo mundo. Estratégia errada? Não, irmão, a gente não tinha gente, não tinha você, não tinha pessoas preparadas. Quem estava aqui, hoje é tudo pastor já, virou obreiro, porque trabalhou muito, de noite, uma colheita absurda. O evento no estádio 2004, nós levamos lá 10.076 pessoas no culto, batizamos quase 1.000 pessoas no mesmo culto. Não fica olhando essa cara de incrédulo para mim não, irmão, estou dando para você dados. Tem frustração nenhuma. Só que o Espírito Santo falou, eu vou fazer de novo. Me arrepiou o corpo todo, falei, Deus, não aguento. Aí sabe que eu não sou bobo? Eu comecei a preparar as cisternas, porque a água quando vem atropela todo mundo. Preparei os canais. Tem um manual aí fora que você não tem noção do que é para você, querido. É o manual da tua igreja, por 100 ovelhas, é um livretinho. Para que eu vou ler aquilo, apóstolo? Eu estou lendo teologia avançada. Ai, irmão, você podia estar lendo a salvação que você precisa ter. Primeiro ano do projeto, Deus me deu um projeto, irmão, que em 36 anos que eu sou pastor, eu nunca consegui alcançar. Vaidade zero. Eu pastorei uma ovelha. Ovelhas, eu pedi, Deus me dá uma ideia. Eu preciso apacentar. Primeiro ano, lançamos o projeto, apacentar quem estava aqui dentro. Colocamos as fotos no aplicativo e diz, pelo amor de Deus, aplica lá, vai lá. Aí, pastores, apacentamos, começamos a cadastrar cada pessoa que estava aqui dentro. Naquele mesmo ano, então vamos trabalhar para 100 pessoas na sua rede? Vamos embora. Autoresponsabilidade, engajamento, vamos para cima. O que aconteceu no segundo ano? Tinha célula tão gorda, irmão, que tinha 100 pessoas na mesma célula. Tinha uns que estavam fazendo churrasco toda semana. Futebol, né, Ronan? Né? Só que estava lindo, pastor, mas tem que multiplicar. Eu falei, irmão, é a segunda fase. Quem beijou, beijou. Quem estava ali, maravilha. Vamos embora. Aí a gente começou a multiplicar as células. Não tem esse número aqui não, irmão, porque eu não me movo para esse número. Mas é bastante célula que tem. Chegou o terceiro ano, eu falei, gente, agora vocês têm uma missão. Até o final do ano me entregue alguém que bebe do mesmo espírito que você. Alguém que bebe água e não esquece do propósito. Me traz. Vocês estão sabendo pela primeira vez hoje. Porque eu disse para eles, não conte para as pessoas, treine eles e me entregue. No mínimo 2. Vocês me deram muito trabalho, então me dá presente aí. Porque o senhor está querendo ordenar um monte de gente, irmão, não pensa nisso não. Tem gente que devia até pensar um pouco nisso. Tem muita gente que é pastor, não devia nem ser pastor. Tem gente que é bispo, nem crente devia ser. Esquece esse negócio de cargos, porque a hora de ser vai ser. O dia que for ser vai ser. Mas por proteção,
Eu um dia disse para meu filho Ian, deve estar por aí, eu falei: Ian, você podia ser um pastor do meu ministério já, mas eu estou te protegendo, meu filho. Ele sabe disso, eu estou te protegendo, porque o dia que você subir comigo, o nível de exigência, de guerra espiritual aumenta. Sim ou não, pastores? Tem gente que é status. Não, a gente está protegendo você. O tempo certo para que as coisas aconteçam. Eu estou aqui falando coisas importantes. Quem quer? Eu posso falar mais um minuto aqui? Então, baseado nisso, chegou o terceiro ano, que é: me entrega alguém. Por quê? Porque quando as águas começarem a vir de novo, irmão, não quero ter 15 nomes, ficar só com 5 mil, não. Eu não tenho problema nenhum, eu enchi muita igreja aqui na região. Muita gente se converteu. Mas eu me entristeço que tem muita gente desviado. Muita gente que eu chego no shopping: apóstolo, eu era da igreja, eu era da igreja, eu era da igreja. Você não sabe como eu fico feliz e triste. Porque eu sei que Deus mandou, mas a gente não conseguiu reter. Apóstolo, erro de estratégia nenhum, é pouca gente mesmo. Só que hoje nós somos, na última contagem, ligado a cada rede, 6.370 pessoas. Fora aqueles que não estão ligados a rede nenhuma, porque é teimoso. Nós somos em mais de 8 mil pessoas hoje. Irmão, quando vier esse avivamento, chegar a 25 não é impossível não. Só que você tem que entender, meu Jesus, meu amado, querido cristão, Deus quer te dar a alegria de alcançar vidas. Deus quer te dar o prazer de ser usado por Ele. Você vai ver que a coisa mais maravilhosa da vida, é melhor do que qualquer sabor que você já experimentou, é você ser usado para levar uma vida até o trono da graça. É você saber que Deus usou você para libertar alguém do império das trevas. Você não está entendendo ou não está entendendo? É uma coisa maravilhosa. Você vai ver, você vai querer outra coisa na vida. Só que Deus deu a estratégia, sabe para quê? Para preparar. A escola teológica, sim. As nossas, o Senhor Ovelhas, sim. Cada projeto, fala comigo. A escola teológica são 400 horas. Aí eu fiquei oprimido agora. Haja conversa, né, gente? Mas é muito ensino. Só que é para quem? Para todo mundo? Não, irmão. É para quem está ouvindo a voz do Espírito. É para quem está sentindo o vento passar. É quem está percebendo as coisas acontecendo. É quem está olhando que o anticristo, a agenda já começou. Que o tempo da igreja é esse. É o tempo de multidões serem alcançadas. É, igreja, quem está disposto a dizer: Rinene, eis-me aqui, estou aqui pronto, meu Deus. É quem não quer ficar esquentando cadeira, mas está dizendo: Deus, usa a minha vida, usa o que eu sei, usa-me, porque o Senhor vai fazer, conta comigo. Só que eu estou lhe preparando. Por isso que tem vários pastores. Por isso que eu te pergunto, quando eu vou atender alguém que fala comigo, eu falo: olha, eu vou te atender através do pastor Rafael, porque ele é teu pastor, não é? É sim, apóstolo. Então fica tranquilo, eu vou te acompanhar. Porque, irmão, é uma estratégia tremenda, que eu e Silvia conseguimos apacentar milhares sem que a gente perca a qualidade. Quem está aí, irmão? Quem está entendendo, irmão? Só que se você não entender isso, essa fortaleza religiosa não cair por terra, vai demorar muito para virar esse jogo. Mas eu creio, irmão, que a nossa terra já está sendo preparada, adubada. E não vai ser só quando chegar lá, não. Vai começar já hoje, começa agora. Deus está fazendo. Dá essas palmas aí, não prende não. Ei! Graças a Deus. Graças a Deus. Põe a tua mão direita na sua testa. Pai, em nome de Jesus, eu creio no poder da sua palavra, que as fortalezas da mente, pensamentos, crenças limitantes, meu Pai, elas hoje são quebradas. Esses castelos, essas paredes, essas camadas, ó Deus, que alguns ficaram muito tempo se protegendo, na verdade estão aprisionados. Eu declaro agora a quebra. Destrua, como diz a tua palavra. As armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Por isso eu declaro em nome de Jesus: eleva a tua igreja para um outro nível, eleva a tua igreja para outro ambiente, leva-nos a entender as coisas do teu reino. Encontre, ó Deus, no meio dessa igreja aqueles que estão dispostos, meu Pai, a romper, a crescer, que não querem ficar parados no tempo. Encontre aqui no meio, porque o avivamento está chegando. Com a agenda do anticristo, meu Deus, o Senhor está planejando a grande colheita do final dos tempos, e como igreja estamos dizendo: eis-me aqui, meu Pai. Por isso eu quero abençoar agora, em nome de Jesus. E quem recebe, dá um glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu preciso fazer duas coisas importantes demais. Todas elas são relevantes.
Antes de nós trazermos nossas ofertas, eu preciso de uma coisa: perguntar àqueles que estão aqui e querem entregar a sua vida a Jesus. O que é isso? É você tomar a decisão mais importante da tua vida. É você se lembrar, querido, que Jesus nunca fundou uma religião. Ele sim abriu a igreja. A igreja que as portas do inferno não prevalecem. Ou seja, quem hoje quer entregar a sua vida a Jesus, sai do teu lugar, vem aqui na frente. Eu quero te conhecer. Quem são os primeiros? Quem hoje toma essa decisão mais tremenda, eu quero lhe conhecer. Quem hoje veio a essa reunião e está aqui conosco, quer viver isso hoje, sai do teu lugar. Eu queria muito orar por você. Tem alguém? Pode vir. Tem alguém que você trouxe? Pode vir. Graças a Deus. Venham. Tem mais alguém? Venha. Tem mais alguém? O que eu faço, apóstolo? Só vem. O que eu estou fazendo aceitando Jesus? O que eu estou vivendo a melhor experiência da tua vida? Mais alto na igreja. Vem mais perto. Mais alto, querida igreja. Oh, Jesus amado. Essa obra é do Espírito Santo. Pode ficar mais perto de mim aqui? Chega mais perto de mim aqui. Tem mais alguém? Tem mais alguém que hoje está fazendo? Tem mais alguém que está tomando essa decisão? Tem mais alguém que hoje está dizendo: Senhor, eu entendi. Sabe o que acontece? A fortaleza da mente trabalha na hora como essa. Porque a gente pensa em religião, a gente pensa em ideias. Ah, mas eu vou ter que largar. Irmão, a obra quem faz é o Espírito Santo. Você só tem que aceitá-lo. A obra quem promove isso em você é o Espírito de Deus. Inclusive a Bíblia diz que Ele nos convence do pecado e da injustiça. Sai do teu lugar e toma essa decisão. Dê uma chance a Deus. E você vai descobrir que você pode ter dado chance a muitas coisas da sua vida, mas se você der uma chance ao Espírito Santo, Ele não vai decepcionar você nunca. A minha pergunta é: quem mais que hoje está fazendo essa oração? Essas pessoas aqui, elas hoje estão mudando a vida delas. Eu te garanto, elas estão mudando a vida delas. Porque o que vem depois é decisão, mas o que está acontecendo aqui hoje é salvação. A salvação, querido, é um ato. O nome é escrito no livro da vida. O destino é transformado. O Senhor traz já livramento. Porque muda a agenda. É isso mesmo. Muda o futuro aqui e agora. Quem mais? Igreja do Avivamento. Lembre-se disso. A obra principal que nós recebemos de Deus é minha paixão é por vidas. A gente precisa compreender que tudo que mais fazemos é em prol disso. As ofertas que trazemos, os projetos, as redes, tudo que fazemos tem um único propósito: vidas serem salvas. A gente tem crescido muito esses últimos anos. Eu estou satisfeito com o que Deus faz, mas acredite, você tem muito potencial para trazer seu amigo, pessoas que hoje aqui viriam a essa frente para aceitar Jesus como Senhor. Já tem festa no céu, sim ou não? Amém. Tem, não, e tem muita. Porque aqui o Senhor está movendo sobre vidas que estão tomando a decisão mais importante da história deles. E eu quero dizer para eles que hoje Deus começa essa nova história. Hoje Deus, a Bíblia diz: Jesus ele bate, se você abrir ele entra. E quando você deixa Jesus entrar, é um absurdo o que ele faz. É uma coisa maravilhosa. A obra não é de homens, a obra é de Deus. E por isso eu quero que vocês façam oração comigo. Por gentileza, e toda a igreja vai ajudar vocês. Comigo, vamos lá? Senhor Jesus, eu reconheço que Tu és o meu Salvador, que o Teu sangue derramado na cruz me cobriu de todo o pecado. Eu declaro com a minha boca que Tu és o meu único Senhor e Tu és o meu único Salvador. Em nome de Jesus, amém. Olhe para trás e veja a sua igreja e celebre. Olá, que bom que você assistiu o nosso canal do Projeto Vida. Se inscreva em nosso canal para que você possa saber quando estivermos ao vivo e também você poder participar e nos fazer saber aquilo que mais tocou no teu coração, a mensagem que mudou a sua vida. E claro, você pode ser um mantenedor desse projeto e basta você clicar para fazer a sua contribuição e fazer diferença na vida de tanta gente.